8 a cada 10 casas construídas no Brasil são feitas sem acompanhamento. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Classe Explica. Na semana passada, se vocês viram o nosso vídeo, vocês viram que eu expliquei por que 2026 é o melhor ano para construir. Mas não adianta nada a gente construir essas casas e fazer as coisas do jeito errado e perder muito dinheiro tomando más decisões. Então hoje eu vou contar para vocês os 5 principais erros que fazem as pessoas perderem dinheiro na hora de construir e na hora de reformar os seus imóveis. Então vamos lá. Erro número 1 é falta de planejamento, falta de detalhamento de projeto, projetos incompletos. Eu sempre falo que o projeto ele é uma etapa do planejamento de uma obra. Sem ele, nada se constrói, certo? Mas não é a única etapa desse planejamento. Mas vamos lá, vamos focar no projeto. Muitas pessoas, até por cultura, elas tendem a querer investir todo o recurso dela na obra, porque é algo tangível, é material, é ali o que vai ficar para ela de patrimônio, mas esquecem que, para que isso seja bem executado, você tem que ter um bom projeto, senão você vai perder dinheiro lá na frente. Então o que acontece? As pessoas chegam ao escritório de arquitetura querendo só um desenho. Eu quero só um rabisco, eu já tenho uma ideia na minha cabeça, quero só um croquis, só para ter uma ideia, para eu passar para o pedreiro, para ele poder construir a casa lá. E isso gera assim um monte de problemas. É uma bola de neve gigantesca que vai se criando por conta desse pequeno erro. Parece pequeno, mas na verdade ele é gigantesco. Pequeno erro lá no começo. Então, as consequências disso são pessoas que chegam na obra e não sabem, né? O empreiteiro chega na obra e não sabe o que fazer, não sabe onde construir as paredes, não sabe onde vai tomada, onde não vai, qual a altura do forro, quais são os detalhes da escada, né? Qual é a circulação, o espaço de circulação lá dentro. Então, eu dei alguns exemplos aqui só da parte de construção, mas na verdade o impacto gigantesco ele vai para todo o imóvel, para a utilização da casa. O projeto ele não é só essas decisões, né, visíveis, tem muita coisa por trás, né? Tem muito conhecimento técnico por trás de um projeto que faz com que esse projeto seja otimizado, você tem otimização de recursos, né, dos materiais, você pensa em toda a circulação, utilização da casa, casas de alto padrão são personalizadas, então você pensa em quem vai morar na casa, qual é o estilo de vida, como é o dia a dia dessas pessoas, tudo isso é colocado em pauta na hora de começar um projeto arquitetônico e não dá para simplesmente negligenciar isso e fazer só um rabisco, o quarto aqui, a sala aqui, a cozinha aqui, pode construir que tá tudo certo. Sem falar em todas as normas, né? Todas as normas de desempenho, a legislação da sua cidade também, do zoneamento, enfim, tem muita coisa envolvida na hora de fazer um projeto. Muitas pessoas querem pagar barato no projeto para sobrar mais dinheiro na obra, mas na verdade o que acontece é o contrário. Contrata-se um projeto barato, não pensa-se em muitas coisas, ou nem contrata um projeto barato, não pensa-se em todas as coisas que tem para pensar e lá na frente gasta muito mais dinheiro. Com esses outros erros que eu vou comentar agora. Segundo erro, alterações constantes durante a obra. Se você não pensou direito na hora do projeto, se você não planejou bem essa casa, quando começa a construir, começam a surgir dúvidas. Mas será que não era melhor a gente fazer o banheiro lá em vez do banheiro aqui? Aumenta um pouco esse lavabo aí que eu tô achando muito apertado. Vamos trocar o piso, que eu não gosto mais desse piso, vi um outro piso na internet aqui, quero comprar outro piso. Então, essas mudanças, elas começam a acontecer constantemente na obra. Então, o dono da obra vai lá visitar, a equipe de obra está lá executando, e você começa a solicitar alterações para essas pessoas, né, para os fornecedores. Puxa uma tomada ali para mim, agora eu resolvi botar um ar-condicionado lá, então tem que pôr a infra do ar-condicionado lá. Não, vamos subir um pouco mais esse forro aqui, porque eu estou achando que vai ficar meio baixo e tal. Então, todas essas mudanças e essas perguntas que vão aparecendo na cabeça do dono da obra vão fazendo com que essa obra fique extremamente cara e demorada. Tudo aquilo que havia se
planejado, porque teoricamente não foi, né? Quer dizer, teoricamente foi, mas na prática não foi planejado. Tudo isso vai por água abaixo e você começa a fazer uma obra, né? A obra fica à deriva, ela fica sem rumo, não se sabe quando vai acabar, não se sabe quanto vai custar e não se sabe qual a qualidade dessa obra lá no final. E tudo isso acontece e vai desencadeando o terceiro erro. Qual é o terceiro erro? Economia burra de materiais. Quando a obra começa a ficar desenfreada, já está demorando mais tempo do que você tinha pensado, já está custando mais do que você queria investir, você começa a querer economizar. E quando você tenta economizar sem saber economizar, porque economizar é diferente de otimizar. Quando você tenta economizar, normalmente os problemas são bem sérios. Você sai querendo comprar um material mais barato, você sai querendo colocar menos cimento no concreto, você vai comprando marcas e modelos de qualidade pior na sua construção. E na construção uma regra, uma lei que vale para tudo, mas na construção ela é muito presente, é que o barato sai caro. Então, quando você começa a economizar nesses materiais, eles vão te dar problema lá na frente. Uma casa não é para ser executada e vivida só durante o tempo de construção. Você vai morar anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos, não sei quantos anos aquela casa ali vai estar de pé, e materiais baratos, ou aqui não quer dizer que os materiais baratos sejam ruins, mas se você tentar economizar e comprar materiais de baixa qualidade, muito provavelmente você vai ter problemas de manutenção com essa casa. Então não vale a pena economizar dessa forma. O que vale a pena é otimizar, e como se otimiza recursos é com planejamento, é com projeto, é lá no erro 1 que você não deveria ter cometido. Vamos para o quarto erro, tá? Aí também é um pouco disso, porque é contratar mão de obra barata e não qualificada. Não se constrói casa todo dia. Quando você vai construir a sua casa, talvez seja a primeira vez e a única vez na vida que você vai construir uma casa. Então, você não é do ramo, você não sabe avaliar se aquelas empresas que você está contratando são qualificadas ou não. Quando você vai conversar com um empreiteiro de mão de obra bruta, ele vai te contar um monte de história, vai te levar numa casa ou outra que já estão prontas. E só um parênteses aqui, casa pronta não mostra qual é a história dela. É muito fácil você olhar uma foto de uma casa pronta e achar que deu tudo certo, mas você não sabe quanto ela custou, quantas vezes ela teve que ser refeita para ficar daquele jeito e nem quanto tempo demorou. Então, os empreiteiros vão te levar nessas casas prontas, você vai ver um serviço ou outro, você vai acreditar na conversa dele. Mas você não sabe realmente avaliar se a equipe dele é qualificada, se não é, se sabe fazer os serviços da maneira correta, na ordem correta, de acordo com as normas, né, fazendo cada serviço do jeito certo. Então, você começa a contratar empresas sem saber da qualificação delas, e normalmente o que se olha é o preço. Como você não sabe comparar A com B, você olha na última linha e fala, esse aqui está mais barato, eu vou nesse aqui. É a tendência, né? Porque quando você vai começar uma construção, vai ser um investimento muito alto e normalmente as pessoas têm medo de já startar, já começar essa construção com um orçamento mais alto, né? Então vamos tentar economizar em todas as pontas porque a chance de dar certo é maior. Só que não. Tem lugares para economizar e tem lugares que não é para economizar. E um deles é na mão de obra. Pensa, você vai investir muito dinheiro em material, mas quem vai alocar aquele material na obra é a mão de obra. Então, se você investir muito dinheiro em material, você está lá comprando teu porcelanato, comprando tuas louças, metais, iluminação, todo esse material que você está comprando, e aqui eu falei só os de acabamento, mas vale para todos os materiais da obra, você está colocando na mão de uma pessoa que não é qualificada para ela colocar aquilo, assentar aquilo, instalar, né, construir a sua casa de uma maneira errada. Isso vai gerar retrabalho. Muitas vezes você tem que tirar esse material
da obra, quebrar tudo, refazer de novo, gastar mais uma vez com material. Muitas vezes o empreiteiro não vai te reembolsar desses valores, às vezes ele nem consegue reembolsar esses valores para você, dependendo do que for, e você acaba tendo esse prejuízo. Então, construir com mão de obra barata e não qualificada é um tiro no pé. Sem falar de outras coisas que acontecem. A mão de obra barata, às vezes, tem equipes menores, então se você contrata essa equipe, às vezes ela demora mais tempo para construir, porque ela vai em 1, 2, 3 pessoas fazer aquele serviço, não tem tanta estrutura e isso acaba prolongando a tua obra e também encarecendo, porque numa obra como essa você tem muitos custos indiretos. E agora a gente vai para o quinto erro e o principal deles, tá? Que é não contratar gerenciamento ou acompanhamento de obra. Por quê que é o principal? Esse gerenciamento de obra ele atua desde o planejamento até a entrega da casa. Já comentamos que normalmente o dono da obra não trabalha no ramo, então não sabe identificar a mão de obra, não sabe planejar uma obra, não sabe as etapas de como essas empresas, esses fornecedores, eles se conectam ali dentro. Uma construção de uma casa envolve 30, 40 empresas normalmente, né? Somando todos os fornecedores de material, de mão de obra, ou pode envolver às vezes muito mais. Então o gerenciamento da obra ele é feito em cima desse encaixe entre todos esses fornecedores, como eles se relacionam entre eles, quando cada um entra na obra, quando que sai, qual é o prazo de execução daquele serviço para a obra não estourar lá na frente, como esse serviço deve ser feito, como esse serviço vai se relacionar com os outros, né? Não existem serviços isolados na construção, todos eles têm influência uns dos outros, seja uma instalação de gás, ela vai influenciar na parte da estrutura, na parede, no reboco, no acabamento. Então tudo isso tem que ser muito bem encaixado. As esquadrias, você tem que estar com o requadro das aberturas antes pronto, tem que estar com a soleira instalada. São muitos encaixes, né? Muito relacionamento entre esses fornecedores que, se você for leigo no assunto, você não vai conseguir fazer isso da melhor forma e quem vai sofrer com isso é você mesmo. É a tua casa que vai ficar com a qualidade ruim, é a tua esquadria que vai começar a ficar entrando água, é a tua instalação de ar-condicionado que vai ficar mal feita, não vai gelar direito ou vai ficar pingando para dentro da sala, né? Questões de impermeabilização, de forro de gesso, enfim, são assim milhares e milhares e milhares de exemplos que, se você deixar na mão só dos prestadores de serviço, o que acontece? Normalmente, o prestador de serviço ele está focado no serviço dele. Então, você contrata uma empresa de gesso, ela vai lá e faz o gesso. E ela está preocupada em te entregar o gesso. Se esse gesso vai estar certo, vai estar do jeito certo com relação às outras coisas, o problema é seu. Ele foi contratado para fazer o gesso, ele vai, faz o gesso, te entrega e fala: olha, doutor, tá tudo certo aqui o gesso e tô indo embora, obrigado, pode me pagar. E acabou. Só que você tem que compatibilizar tudo isso, né? O teu gesso ele é influenciado pela iluminação. Então, se você tem, por exemplo, um pendente em cima da tua mesa de jantar, que é algo pesado, você vai precisar de um reforço nesse forro de gesso. Você não pode simplesmente pendurar esse lustre no gesso, porque o gesso vai cair, o lustre vai cair. Então, você precisa compatibilizar isso, você precisa pensar em tudo que vai ser feito na casa para ver o que é que você precisa fazer para preparar aquilo. Então, para preparar a instalação de um lustre, você precisa fazer um reforço para que esse lustre seja fixado na laje e não no forro de gesso. Enfim, são assim inúmeros exemplos. Então, quando você tem um monte de fornecedor independente dentro da obra, eles ficam preocupados só com o serviço deles e você fica na mão, porque esse não é o teu interesse. Você não está contratando serviços isolados, você está contratando todos juntos, né? O teu objetivo é que eles funcionem quando eles estiverem prontos. É a tua casa, você vai morar lá dentro. Então não adianta fazer as coisas separadas, como se você fosse
fazer uma receita de um bolo, botasse todos os ingredientes separados dentro do prato, misturasse um pouco assim e tentasse comer. Isso não funciona. A culinária, ela tem esses seus processos, e para que aquilo funcione, você tem que seguir o passo a passo. Você tem que fazer aqueles processos ali naquela ordem, naquele tempo, daquela forma, com aqueles ingredientes, um de cada vez, para que as coisas funcionem. A ordem dos fatores altera o produto, e na construção é exatamente igual. Se você fizer as coisas fora de ordem, de uma maneira diferente, com os ingredientes um pouquinho errados, né, nas quantidades erradas, o bolo desanda, a construção também desanda. E não ter esse gerenciamento é o que a maioria das pessoas fazem. Tem um dado, uma pesquisa feita pela Datafolha em 2022, até está um pouco desatualizado já, mas com certeza isso se mantém, que 82% das construções residenciais no Brasil são realizadas sem acompanhamento de um profissional de arquitetura e de engenharia. Então, olha o quão grave é essa informação. 8 a cada 10 casas construídas no Brasil são feitas sem acompanhamento. Não preciso falar mais nada. É como se você fizesse, como se 8 a cada 10 cirurgias fossem realizadas sem médico. É como se 8 a 10 processos fossem criados sem advogado. É como se 8 a 10 extrações de dente fossem realizadas sem dentista. Isso é inadmissível, mas para o brasileiro isso é comum, isso é normal. Normal é diferente de comum, né? É comum. Então as pessoas simplesmente contratam diretamente um pedreiro, explicam para ele o que elas querem. Isso resulta em obras atrasadas, obras que custam mais caro, obras com qualidade baixíssima. E dor de cabeça, né? Todo mundo tem aversão à obra. Você fala assim, vou fazer uma construção, a pessoa já fica meio assim, porque sabe que vai dar dor de cabeça, né? Mas não é assim, não precisa ser assim, né? É só o senso comum. As pessoas simplesmente não contratam, não têm esse costume de ir atrás dos profissionais corretos para fazer a construção da casa. Então falta essa conscientização, né, do que precisa ser feito para construir uma casa. É um investimento normalmente o mais alto da vida da pessoa, e ela está fazendo sem acompanhamento. Então é uma loucura sem tamanho. Então não tem como a gente continuar dessa forma, né? Fernando, mas 82% está pegando, essa pesquisa do Datafolha está pegando um espectro inteiro, né? Desde baixo padrão até alto padrão, com certeza. No baixo padrão isso é muito mais comum. A gente vê muitas residências sendo construídas diretamente com os pedreiros, com os empreiteiros, porque são residências mais simples. Às vezes a própria experiência do empreiteiro, ele já fala, já construí 100 casas iguais a essa, então ele consegue realmente construir aquelas casas ali. Tem os seus problemas, todos os problemas que eu falei até aqui, eles continuam se repetindo nessas casas de baixo padrão, mas acaba tendo um resultado ali ok, dado que a exigência também é menor. Mas a gente vive num mercado de alto padrão. Nós da classe fazemos projetos, fazemos administração de obra e esse gerenciamento completo de casas de alto padrão, e eu vou te contar que é muito alto também a taxa de pessoas que constroem suas casas de altíssimo padrão, às vezes, sem nenhum acompanhamento. Ela vai tocando a obra achando que está fazendo as coisas do jeito certo. Então é bem desesperador de ver como as pessoas tendem a investir tanto dinheiro sem nenhum acompanhamento, simplesmente na força do bater no peito e falar, eu vou fazer essa casa aqui e não preciso de ninguém, não preciso de engenheiro, não preciso de arquiteto. Eu sempre falo que se engenharia fosse fácil, não teria uma faculdade só para isso, e arquitetura também. Então, a ideia desse vídeo inteiro foi mostrar que esses erros, que são as causas raiz de todos os problemas da construção,
E eu digo todos, porque qualquer problema que você possa me listar, eu consigo linkar a qualquer um desses erros aqui. Eles são muito comuns, eles são mais comuns do que eles deveriam ser. Então, é um problema cultural. Aqui no Brasil, as pessoas tendem a fazer as coisas sozinhas, viram que, meu vizinho fez, meu tio fez e tal, e vai só pegando essas empresas por indicação, vai fazendo, começando essa construção na louca, sem planejamento, sem projeto, sem raciocínio, sem conhecimento, e aí dá no que dá. É por isso que as pessoas têm tanta aversão à obra, é por isso que as pessoas contam histórias mirabolantes de coisas que aconteceram durante a construção. Aqui no nosso escritório chega muita gente contando de experiências passadas. Nossos melhores clientes, eu sempre falo que são as pessoas que já fizeram obra, já sofreram, já fizeram obra sozinhas, já sofreram, e hoje elas sentam na nossa frente e falam assim: eu não quero nem saber, eu vou fazer a obra com vocês, eu vou te contratar para fazer isso aqui porque eu não quero mais passar por isso. E é porque ela não deve passar por isso mesmo. Nós somos profissionais e nós fazemos isso da nossa vida, então tem que contratar um profissional desse, não dá para fazer as coisas sozinho. Então esses são os nossos melhores clientes. E se você está pensando em construir uma casa, comprar um terreno, não pense duas vezes. Contrate um profissional, faça um acompanhamento desde o início, desde a escolha do terreno, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Já aconteceram casos de clientes nossos que chegaram até o nosso escritório para contratar um projeto e com o terreno comprado já me mostraram o terreno, falaram: Fernando, eu quero construir uma casa assim, assim, assado. Eu olhei para o terreno, fiz um estudo e vi que não dava para construir o que eles queriam naquele terreno. O terreno ele segue normas, ele tem a legislação da prefeitura, do condomínio, que estabelece os parâmetros ali de construção. Até onde você pode construir, quais são os recuos, qual é a altura da casa, quantos pavimentos, algumas características também. E às vezes o que você está pensando em construir não é compatível com o terreno que você está pensando em comprar. E às vezes os terrenos eles têm pegadinhas, tá? Às vezes a pegadinha está escondida, ela está dentro do solo, às vezes a pegadinha está escondida com um vizinho que depois vai se tornar um prédio. Então tem muitas coisinhas escondidas, questão de insolação, de circulação, são dezenas e dezenas de características técnicas que você tem que avaliar na hora da compra de um terreno. E se você não prestar atenção nesse tipo de coisa, você pode estar dando um tiro no pé. Já aconteceu 2 vezes isso conosco, de chegar uma pessoa querendo construir uma casa, ter um terreno e eu, infelizmente, ter que dar notícia para elas de que não dava para fazer aquela casa naquele terreno. E elas tiveram que vender, optaram por vender o terreno e comprar outro ao invés de adequar a casa. Imagina, você tem um sonho, você está pensando em fazer a casa dos seus sonhos, você compra o terreno, inicia aquela materialização daquele sonho e daí vem um balde de água fria porque você não fez a pesquisa certa na hora de comprar o terreno. Então, contrate um profissional e busque essa ajuda antes de comprar o terreno. Na hora de selecionar essas opções, a ver os lugares onde você está pensando em comprar e tal, e entre em contato com uma empresa. Olha, eu tenho essas opções de terreno aqui. Esse terreno é assim, esse assado, esse aqui eu estou mais inclinado porque eu gosto mais da região. Me diz o que você acha desse terreno. Dá para construir uma casa assim, assim, assim? Dá. Aqui tem esse problema. Dependendo do que você quer na casa, a escolha do terreno é determinante para o sucesso daquela casa. Não adianta você construir uma baita de uma casa num terreno ruim e às vezes tentar vender ela e você não vai conseguir. Os problemas eles não são só dentro da residência, só nas características da construção, sim nas características do terreno, do entorno, e é por isso que você precisa de um profissional desde o início para fazer essas escolhas. Então não pense 2 vezes e vá buscar esse acompanhamento profissional para construir a sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
eu tentei trazer um pouco de informação, contar algumas histórias, alguns detalhes que fazem a diferença e coisas que a gente vive aqui no dia a dia e escuta histórias, né? E tentando reduzir um pouco, de alguma forma, reduzir um pouco o número de obras que tem problema, o número de obras que dão dor de cabeça. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo e lembrem-se, quem tem informação de qualidade toma decisões melhores. Tchau, obrigado.